Sabe aquelas épocas da vida que a gente tem a impressão que tá tudo dando muito errado, tudo errado de uma vez? Você fala, gente, pelo amor de Deus, dá um tempo. Tudo resolveu quebrar, tudo resolveu dar errado, tudo resolveu travar. A gente não consegue chegar nos lugares na hora, as pessoas esquecem que marcaram com a gente, o site treva. Tudo acontece. E aí a gente sempre fala, meu Deus, tá tudo dando errado. Eu tive um momento desse ao longo dessas últimas 2 semanas, mas até concentrado na primeira semana. Só que pra mim foi uma semana assim de grande aprendizado. Assim, tem umas horas que a gente consegue perceber muito claramente que a gente tá conseguindo colocar em prática algumas coisas que a gente vai aprendendo na terapia, na observação do que a gente tá passando, né? E como num burnout tudo é muito, muito intenso, eu acho que talvez fique mais claro mesmo, salta mais aos olhos da gente quando essas coisas acontecem, o que é ótimo. Eu tinha que adquirir um produto que é caro, é importado, é caro pra caramba, tal. E aí comprei, me endividei por 1 ano. E aí o negócio veio e quem disse que ele funcionava? Ele não funcionava, mas não é só que ele não funcionava, tipo, você apertava o botão e ele não funcionava. Foi uma coisa meio novela mexicana, então você punha pra funcionar, queimava um fusível, parava de funcionar depois de 15 minutos, voltava a funcionar, agora não liga, agora liga, agora ligou, mas fez um barulho estranho. Nisso, começou a queimar o aquecedor. O aquecedor, quando eu liguei depois de tudo isso, queimou assim a minha cara. Comecei a entrar em alguns sites para tentar resolver, os sites travavam. Eu tinha que mandar esse aparelho de volta no final das contas para onde veio, que é fora de São Paulo, não fora do país, mas fora de São Paulo. E aí eu fui colocar ele no correio e a pessoa gerou uma etiqueta com código de barras para que eu não precisasse pagar mais de R$100 de Sedex. A etiqueta entalou, o código de barra não funcionava, não consegui colocar no correio. Gente, uma sucessão de coisas. E aí assim, a fadiga tinha melhorado muito nos 2, 3 dias anteriores. E com isso eu acabei fazendo muita coisa, assim, não muita coisa comparado a uma pessoa com a saúde normal, mas muita coisa comparado ao meu normal. Então eu saí fazendo coisa, resolvendo, aí já aproveitei e levei o aquecedor pra consertar, tentei levar no correio, falando e não sei o que. E aí você vai fazendo um monte de coisa e vai se animando. Putz, eu tô aguentando, eu tô achando bacana. Nisso, minha insônia, que resolveu que ela realmente vai tratar mal de mim desde fevereiro, resolveu ser palhaça. Ela falou assim, não, agora já que você tá se sentindo super bem fazendo um monte de coisa, vou te fuder. E foi o que ela fez. Comecei a conseguir dormir muito pouco ao longo das noites desse período. E pra completar, eu fiquei menstruada, que é uma coisa que sobrecarrega o sistema autônomo como nenhuma outra. É um negócio realmente impressionante que a gente não se dá conta quando tá com a saúde normal, no dia a dia normal. Você pode ter uma dor de cabeça, ficar mais cansada, você percebe uma TPM, mas é um negócio tão avassalador quando você tá com fadiga, quando você tá com o sistema autônomo funcionando mal, vocês nem imaginam. Bom, e além de tudo, começou a cair coisa da minha mão, quebrar, sabe, cai, quebra, um monte de coisa acontecendo. Falei, gente, chamem o padre Quevedo, um exorcista, alguém para me auxiliar, por favor. Só que aí aconteceu uma coisa muito bacana, que foi o seguinte, eu me vi com uma reação totalmente diferente do que eu teria normalmente, do que eu teria até pouco tempo atrás, do que eu sempre tive. Minha reação, geralmente, quando eu me vejo no meio de um monte de coisa dando errado, é ficar puta, fico revoltada, fico puta, fico indignada. Me acho muito azarada, porque, por que tá acontecendo tudo isso de uma vez comigo? Reclamo pra caramba, porque quando a gente se sente injustiçado, azarado, a gente reclama pra caramba, fico realmente puta. Só que dessa vez, o que aconteceu? Não sei, creio eu que seja resultado dos tratamentos, das terapias que eu tô fazendo, não é? Mas eu simplesmente falei assim, calma, o que tá acontecendo? Porque se tá tudo dando errado ao mesmo tempo, é alguma coisa que eu preciso entender que tá acontecendo. O que tá acontecendo? E por não ter ficado revoltada, por não ter me vitimizado, por não ter ficado puta, por não ter ficado lamentando o tempo inteiro, me achando a zarada do mundo, eu consegui perceber umas coisas que parecem besteira, mas que foram fundamentais. Por exemplo, cheguei na assistência técnica para levar o aquecedor lá para consertar. O técnico lá dessa assistência,
Num primeiro momento, eu falei, gente, que homem escroto. Porque ele chegou e falou assim, porque a senhora usou o adaptador errado? Eu falei, não, o adaptador não estava errado. E realmente não estava. Não, porque você quer blá, blá, blá. Pensamento número 1, que é aquele impulso nosso que a gente tem, né? Que cara escroto, vai se fuder. Mas como eu estava imbuída ali daquele momento, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estava prestando uma atenção extra a tudo que estava acontecendo. O que é ótimo, porque é uma coisa que quanto mais você se concentra no que está acontecendo agora e menos nas loucuras que você produz na sua cabeça, nas conclusões que você vai tirando, nas coisas que você vai antecipando e prevendo, porque você já sabe o que vai acontecer, ou fica se preparando para se defender de alguma coisa, para não ser pego de surpresa. Quanto mais você se concentra no que está acontecendo agora, melhor para você é. E eu pude ver isso na prática, porque daí eu fiquei observando o cara e eu falei assim, ele não é escroto, é o jeito dele. E realmente, depois eu fiquei conversando com ele é um cara bronco, é um cara bruto, mas é uma ótima pessoa, inclusive o cara é um fofo, só que ele tem um jeito meio estúpido de ser, como diria o rei. Esse cara, na hora que eu prestei atenção no que ele estava falando, realmente a questão do adaptador não era uma questão, mas isso fez acender uma luzinha na minha cabeça e eu falei, o outro aparelho talvez não esteja funcionando por conta de alguma coisa elétrica, da rede elétrica, da tomada, alguma coisa assim. Conversei com o eletricista, conversei com a pessoa que me mandou o aparelho e me pareceu que era realmente isso. Aí chamei alguém para trocar tomada, enfim, foi uma saga, foi uma epopeia, mas aparentemente, por enquanto, problema resolvido. Tô aqui com essa resistência porque ainda não se tem certeza de que o problema foi resolvido. Mas, na hora em que eu entendi isso, eu comecei a tomar providências para resolver esse problema. O que eu preciso para resolver? Eu preciso chamar o eletricista? Preciso falar com ele? Tá, então vamos chamar. Moço, o que eu preciso? Vem aqui e me explica. Precisa comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, e quanto que eu vou gastar? Deixa eu ver, como é que eu pago? E você começa a perceber que enquanto você ficaria se lamentando, puta, revoltado, você não ia ter como resolver aquilo. Porque na hora em que você acredita que aquilo é uma conjuntura astral, uma macumba, um azar, enfim, você que te coloca como vítima, você fica passivo na situação. Já falei sobre vitimismo aqui e é a mesma coisa, você fica passivo, você fica esperando resolver, você fica esperando a maré de azar ir embora. Você não faz efetivamente nada para colaborar com essa maré de azar indo embora. E o que eu percebi também, então, primeira coisa, o que eu percebi? Quanto mais você prestar atenção no que está acontecendo e menos no que a sua cabeça está concluindo e lamentando e se preocupando, mais chance você tem de resolver aquilo com menos estresse para você. Aquele conceito de se preocupar não adianta nada, ele é muito verdadeiro, mas ele não funciona de uma maneira assim tão bruta com a gente, né? Porque quem tem um pensamento como eu, um pensamento apocalíptico, um pensamento catastrófico, não adianta você ter ciência de que não adianta se preocupar, você se preocupa. Então, na hora em que você começa a prestar atenção, a se esforçar para não fazer isso, em alguns momentos você começa a perceber como realmente isso é verdadeiro. E é claro, em alguns momentos, não é uma chave que mudou e agora eu não me preocupo com nada. Gente, não, eu super me preocupo com um monte de coisas além do que eu deveria. Mas eu já consigo nesses momentos, em alguns momentos, perceber essa dinâmica. Então, se preocupar, se lamentar, ficar reclamando, não adianta porcaria nenhuma. Inclusive, e aí vamos para o item número 2, que é: você ficar reclamando e lamentando não só não ajuda, como atrapalha. Porque você entra ali numa ansiedade, numa vibe ruim ali, e você começa a provocar coisas para piorar o que já está dando errado. É como se você provocasse coisas erradas que te atrapalhem, e aí você usa esses fatos que você provocou e não está percebendo como uma constatação de que realmente você está numa maré de azar. Então, por exemplo, se você está esbaforido, distraído, pensando
preocupado nas coisas, pensando como é que você vai resolver, putz, e se acontecer tal coisa, e se piorar de tal jeito, ai meu Deus, que saco comigo. Você tá distraído, você começa a perder hora, você começa a esquecer coisa, começa a cair coisa da sua mão. E aí você vai acreditando que a coisa está piorando. Por exemplo, eu vi que tinha uns sites que começaram a travar no meu computador. E depois eu me dei conta no dia seguinte que eu falei assim, de vez em quando travam os sites no computador. Você vai abrir o site não abre, funciona mal, sua internet fica instável. Isso acontece no dia a dia, mas quando você está nessa vibe de tá tudo dando errado comigo, qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa normal, que acontece todo dia, mas que você não percebe, porque tá diluído no meio das coisas, quando você tá ali estou na maré de azar, acontece aquilo, você fala, tá vendo? Gente, até o site tá travando, até a internet tá instável. Sempre tá, meu amigo, mas você só tá prestando atenção agora. Porque você tá ali preocupado em pegar fatos que comprovem que você tem razão, que você é um azarado. Bom, então eu fiquei muito feliz com essa minha evolução, porque eu consegui perceber claramente na prática e sem ter planejado como eu estou encarando de uma maneira diferente, mais leve, menos ansiosa e menos catastrófica algumas coisas que acontecem à minha volta, no meu dia a dia. E outra coisa que eu vi, você vê como é bom a gente prestar atenção, né? Como a gente tá reagindo e no que tá acontecendo. Que na hora em que eu percebi que o problema do funcionamento do aparelho tinha a ver com a rede elétrica e que por não saber, eu não sei nada, gente, agora até que eu sei um pouquinho, mas assim, tomada, amperagem, potência, nada, eu só sei que tem 110 e 220 volts. Na hora em que eu percebi que eu poderia ter estragado esse aparelho, que é caro pra caramba, que eu vou ter que ficar 1 ano pra pagar, mexendo num dinheiro que eu não queria, eu me senti tão culpada, mas tão culpada, e aí eu vi que essa parte de eu me culpar por muitas coisas, de a minha primeira reação sempre ser, putz, o que eu posso ter feito errado? Nisso eu ainda não evoluí praticamente nada. Porque eu falava assim, racionalmente eu falava pra mim, a culpa não é minha, porque eu não sabia dessa informação. Não é que eu tinha uma informação e optei por fazer da maneira que é errada. Eu arrisquei. Não, eu não sabia. Eu não tinha como saber. Então, por não saber, eu não posso ter sido culpada. E não é uma coisa também, poxa, mas quando você compra, você precisa estudar como é que funciona a amperagem. Não, não é isso. Eu li o manual de cabo a rabo. Coloquei para funcionar de uma maneira que eu tenho certeza absoluta que foi correta. Não fiz nada errado, mas me senti culpada até o último átomo do meu corpo. No final das contas, a culpa realmente não era minha, mas serviu para eu perceber como eu não evoluí nessa parte. Eu acho que no burnout, em tudo, mas no burnout especificamente, para que o seu tratamento evolua com mais eficiência, vamos dizer assim, é muito importante, é fundamental que você seja capaz de discernir as coisas que estão acontecendo com você, tá? E por que é importante discernir as coisas? Porque você pode chegar para o seu médico, para o seu terapeuta e ser muito mais claro no que está acontecendo. Você queima 18 etapas ali da terapia, porque você está atento ao que está acontecendo à sua volta, como você reage às coisas que acontecem à sua volta. Essa é a observação que a gente precisa ter muito bem feita para que a gente aprenda com o burnout e mude nossos padrões de comportamento, de pensamento, que fizeram com que a gente se estressasse além do limite e que agora a gente precisa corrigir para viver a partir daqui com muito mais leveza.